Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-se-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, vem outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, vem outro e diz: divididos-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, vem outro e diz: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outro dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal.
Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, Jó é do tempo e da dispensação patriarcal. Ele é da mesma época que Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, porque quando se fala da vida de Jó, fala que ele era o líder de um clã. Então ele oferecia sacrifícios, e quando se fala e mede a sua riqueza, fala-se em servos, em gado. Então quando você vai estudar a vida de Abraão, que a Bíblia fala que Abraão era rico, Abraão oferecia sacrifícios, né? Ele era o líder também de um clã, e Abraão também, ele era rico, e quando a Bíblia vai falar da riqueza de Abraão, fala de servos, de gados, de bens que ele possuía. Então quando você estuda o livro de Jó, você percebe que o Jó é da época dos patriarcas. Este livro é considerado como sendo o livro mais antigo da Bíblia. É o livro mais antigo. E ele é bem interessante que o livro de Jó faz parte do Antigo Testamento, que era a Bíblia, vamos assim dizer, que os judeus possuíam quando Jesus veio em carne ao mundo. E mesmo no livro de Jó, não se fala sobre os hebreus, não se fala dos judeus, não se fala da lei, não se fala de nada de Israel. E ainda que não fale nada sobre o povo de Israel, este livro entrou na Bíblia dos judeus, fez parte do Antigo Testamento, porque é um livro inspirado por Deus e porque, na verdade, quem manda não é o povo, mas é Deus. Amém? É um livro muito interessante, que serve para nós, é um livro poético, que serve para nós em muitas finalidades e aplicações. Este livro, quando a Bíblia fala, Deus conversando com Satanás, é que está escrito na Bíblia da maneira que nós viemos entender. Amém? Quando Deus pergunta para Satanás de onde que ele vem, Satanás fala de vaguear, de observar a terra. Observar a terra. Quando você escuta isso, parece que é uma conversa simples, parece que é uma conversa e Satanás está falando algo assim corriqueiro, mas não é. Quando Satanás fala isso, ele está afrontando o próprio Deus. Imagina você, se você desse uma bicicleta para o seu filho, e você comprasse aquela bicicleta com tanto sacrifício, com tanto amor, você comprasse aquela bicicleta, e você desse para o seu filho e viesse, é um exemplo, viesse uma pessoa, pegasse a bicicleta do teu filho, e na hora que você fosse a chamar a atenção, onde que você estava, a pessoa falava: eu estava empinando a bicicleta do teu filho. Eu estava dando um cavalinho de pau, né? Com a bicicleta do teu filho. Imagina a sua indignação.
Então, quando Satanás fala para Deus, eu estava passeando pelo mundo, ele está dizendo, eu estava curtindo o mundo que você deu para os seus filhos. Eu estava tirando casquinha, tirando onda, aproveitando, usufruindo daquilo que o Senhor deu para os seus filhos. Aí Deus pegou e falou, você viste o meu servo Jó? Deus está querendo dizer, você tirou casquinha do meu servo Jó? Você conseguiu usufruir então dele? Aí Satanás ficou irado, ficou nervoso. Claro que não, claro que não, porque o Senhor cercou. Por que Satanás sabia que Deus havia cercado? Porque ele tentou entrar, mas ele não conseguiu. E Satanás, ele detalha 3 áreas que ele tentou entrar e ele não conseguiu. Satanás fala, você cercou ele, Jó, você cercou os filhos dele, a família dele, e você cercou os bens que ele tem. Por que ele falou isso? Porque são 3 áreas que ele tentou entrar na vida de Jó, mas ele não conseguiu. Porque a Bíblia fala que Jó se desviava do mal, ele se antecipava em oferecer sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. Jó se antecipava, porque Satanás estava rodeando a terra, mas antes de Satanás entrar na casa de Jó, Jó já tinha oferecido o sacrifício a favor de tudo o que ele tinha sobre a família dele. Então, o inimigo, ele queria entrar nessas 3 áreas da vida de Jó, nele, Jó, na família dele, na vida dos filhos e nos seus bens. Por que Satanás queria isso? Porque Satanás, como ele havia derrotado Adão e ele tinha o seu domínio sobre o mundo, por isso que ele estava andando pelo mundo. Só que Jó era um problema para as trevas. Jó era um problema para Satanás. Por quê? Porque como o inimigo estava andando pelo mundo, quando ele chegava em Jó, ele não conseguia. Mas o problema não era esse. O problema não é simplesmente porque ele não conseguia entrar, mas o problema era pelo que Jó fazia com aquilo que Deus deu para ele. Se você estudar Jó capítulo 29, você perceberá algumas coisas que Jó fazia. Quando se fala que Jó possuía 500 juntas de boi, quantos funcionários você acha que ele deveria ter? Quando se fala que ele possuía camelos, que ele possuía jumentas, esse homem tinha condições de ter uma produção extraordinária. E ainda vender esses produtos sem intermediário. Jó, a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. O mundo não era tão grande assim, não era tão grande. Então, Jó, com tudo o que Deus fez na vida dele e com tudo o que Deus deu, ele conseguia fazer uma obra tremenda para Deus. E se nós aprofundarmos neste livro e você analisar com detalhe, principalmente o capítulo 29, você vai ver que Jó, ele era o olho do cego, ele era a perna do aleijado, ele era o socorro dos órfãos, ele era a alegria das viúvas. Aquele que estava por cair, Jó estendia as mãos e a bênção daquela pessoa vinha sobre Jó. Mas Jó não simplesmente abençoava as pessoas com dinheiro, com coisas materiais.
Jó, ele era uma pessoa influente na sociedade. E a Bíblia fala que Jó ia à porta da cidade. A porta da cidade é onde se votava, se fazia julgamentos, tomava decisões importantes. E a palavra fala que quando Jó chegava na porta da cidade, os mais novos se retiravam, os mais velhos se colocavam em pé, os príncipes e os nobres, eles tomavam cuidado na palavra que eles iam falar. Todo mundo abaixava o tom da voz e esperava Jó falar as suas palavras. Eles esperavam o posicionamento de Jó sobre as circunstâncias. E como Jó era um homem íntegro e reto, a palavra de Jó, ela descia como uma luva. Então Jó conseguia influenciar a sociedade. As pessoas que estavam desanimadas, o sorriso de Jó, só o sorriso dele, levantava as pessoas. As pessoas que tinham algum plano, um projeto para fazer, Jó dava o seu parecer. Ou seja, Jó não tinha simplesmente um conhecimento para ele, mas Jó, ele aconselhava, ele dava uma consultoria para as pessoas. Então, quando você vê tudo que Jó era, e tudo que ele fazia, tinha um segredo. E o segredo na vida dele era Deus. Era Deus. E no capítulo 29, para resumir, ele fala que Jó se tornou uma pessoa famosa. Deus fez Jó uma pessoa famosa. E essa fama tinha uma origem, é que ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Então, quando o inimigo tentou entrar na casa de Jó por várias vezes, ele tentou destruir uma dessas três áreas, tentou destruir Jó, ele não conseguia. Aí ele tenta entrar na vida dos filhos, por quê? Porque se esse homem consegue influenciar a sociedade, imagina os filhos dele. E Jó não conseguiu entrar na vida dos filhos, porque na vida dos filhos não tinha brecha, porque Jó se antecipava. Então o maligno, quando olhou aquela situação, ele falou, pronto, esse homem é um produtor, e a vida dele, ele diversifica os seus investimentos. Ele tem investimento na agricultura, ele tem investimento na pecuária, ele tem servos. Ele tem camelos, ele tem jumento, ele tem juntas de boi. Esse homem tem uma estrutura e esse homem consegue fazer uma produção tremenda. E não simplesmente, mas ele produz e essa produção ele abençoa as pessoas. Então, quando o inimigo olhou aquilo ali, o inimigo olhou e falou assim, ele é um só, mas agora ele tem 7 filhos homens e 3 mulheres. Na hora que esses 7 homens e essas mulheres começarem a produzir, ninguém segura. E eles têm ainda uma estrutura material que dá suporte para eles fazerem tudo o que Deus coloca no coração deles. Então, quando o inimigo olhou aquilo ali, o inimigo viu que aquela estrutura de Jó e aquela fama que ele tinha poderia alcançar o mundo habitado da época. Então, Jó, a família e a sua estrutura de vida era um problema para o maligno. Era um problema. Irmãos, Deus, ele faz isso na vida de algumas pessoas. E o maligno sabe. Porque 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. A rainha de Sabá ouviu na terra dela a fama de Salomão, mas que a fama dele estava ligada ao Senhor. Ao Senhor.
Então quem ouvisse falar sobre Salomão saberia que o segredo de Salomão era Deus. Então o que o inimigo faz no final da vida de Salomão? Ele coloca a idolatria na vida de Salomão para confundir as pessoas, para que quando a fama de Salomão chegasse até os confins da terra e as pessoas falassem, isso tudo aconteceu por causa do Senhor, as pessoas falam, não, ele tem muitos deuses. O inimigo, ele tenta atrapalhar quando Deus torna uma pessoa famosa e esta pessoa vive para o reino. Porque se uma pessoa se tornar famosa no mundo e ela for como Jó, ela é um estrago para o reino das trevas. E aí você percebe, em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, nação abençoada por Deus, casou-se com as filhas dos homens, Gênesis 6, versículo 4, se tornaram gigantes famosos e eles se corromperam. Porque quando uma pessoa se torna famosa e ela se corrompe, ela trabalha para as trevas. E essas pessoas famosas que existem no mundo e vivem uma vida de luxo, depravada, promíscua, e muitos ainda são seguidores dessas pessoas, essas pessoas trabalham a favor das trevas. Gênesis capítulo 10, versículo 9, Deus levanta um outro homem, chamado Nimrod. E esse homem se tornou o poderoso caçador na face do Senhor, se tornou um provérbio. Nimrod, o poderoso caçador por causa de Deus. É Deus que se tornou ele um poderoso caçador. Foi ele que construiu Babel, a Torre de Babel. Então a fama deste homem que estava espalhada pelo mundo, o inimigo trouxe uma vergonha sobre isso. Irmãos, Deus, quando ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te tornar famoso, vou comentar a Bíblia, mas é para você ser um abençoador. Abraão, eu vou te tornar famoso, para que você possa abençoar todas as nações da terra. Ezequiel capítulo 16, versículo 14, Deus falando, usando Ezequiel e falando a respeito da nação de Israel. Eu quero que você não se perca nessa mensagem, você vai entender. E Deus usando o profeta Ezequiel e fala que a nação de Israel se tornou famosa por causa da glória de Deus. Aí logo após Ezequiel fala que esta nação de Israel entrou para a idolatria. Preste atenção o que Deus está fazendo. O que Deus fez lá em Gênesis capítulo 6, na época de Noé, o que Deus fez com Nimrod, o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Jó, o que Deus fez com Salomão, que Deus pegou pessoas que serviam e temiam a Ele, e fez essas pessoas ter uma habilidade, um poder, algo extraordinário. Tornou essas pessoas famosas para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que as pessoas voltassem para Deus. E muitas delas saíram fora do propósito. Mas quando o inimigo olhou para Jó, ele viu que Deus havia tornado Jó um homem famoso. Só que Jó não se corrompia. Jó não se desviava. Então o inimigo olhou para aquilo ali e falou assim, estamos perdidos, né? Temos que acabar com ele. Temos que acabar, se não conseguir com ele, temos que acabar com os filhos dele. Se não com os bens que esse homem tem. Irmãos, ser abençoado é uma coisa. Ser abençoador é outra muito diferente. Porque Deus não é uma bênção. Deus, ele é abençoador.
E nós somos mais parecidos com Deus, não é quando nós somos abençoados, mas é quando nós somos abençoadores. O problema de Jó para o inimigo é que ele era um abençoador. Irmãos, escute isto. Escute. Se você é abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você não é um abençoador, você não está fazendo estrago no reino das trevas. O inimigo, ele não se incomoda tanto com uma pessoa que é simplesmente abençoada. O inimigo se incomoda muito quando uma pessoa se torna abençoador. E os alvos preferidos do maligno são aqueles que são abençoadores. São esses que o inimigo quer destruir. São esses. São esses que o inimigo quer acabar. Mas Deus tem guardado muitos destes na sua aljava como flechas limpas. Oh, rebulefraste bendehevias tebianai. Aleluia, aleluia. Por quê? Os 4 servos de Jó foram abençoados. Porque a atividade que eles trabalhavam na casa de Jó foi totalmente destruída e eles foram salvos. Eles receberam livramento e chegaram e contaram para Jó o que aconteceu. Eles foram abençoados. E os primeiro, segundo, terceiro e quarto servo que saiu do seu ramo de atividade e falou para Jó: olha, aconteceu isso, só eu escapei. Esses 4 servos, eles foram abençoados, só que eles não foram abençoadores. Eles poderiam rodar o mundo, esses 4 servos, contando o testemunho de livramento que eles receberam, e falar: olha, todo mundo foi queimado, foi roubado, foi morto, só eu escapei. E as pessoas poderiam aplaudir esses 4, mas esses 4 não estavam fazendo a vontade de Deus. Esses 4 servos poderiam fazer um revezamento e falar: Jó, você perdeu tudo, só escapou aqui nós 4, mas nós 4 estamos contigo, Jó. O servo que escapou, ele poderia chegar: só eu escapei, Jó, mas eu estou com você nessa prova. Fica tranquilo, que depender de mim eu vou te ajudar. Irmãos, mas eles sumiram. Eles sumiram e eram 4 de cada ramo de atividade. Eles poderiam falar para Jó: Jó, é o seguinte, você perdeu tudo. Mas eu trabalhava com as juntas de boi, eu sei como funciona aquilo lá, eu conheço tudo aquilo. Estou contigo, vamos começar de novo, Jó. Vamos começar de novo. Não, eles não fizeram isso. Mas eles foram abençoados por Deus com livramento, mas eles não foram abençoadores. Eles não foram abençoadores. E você quer saber a verdade? Que o inimigo também trabalhou nesses 4 servos. Porque quem tira o corpo fora, ele está fazendo a vontade do maligno. Quem tira o corpo fora da vontade de Deus, eles também está fazendo, ainda que indiretamente, a vontade do maligno. Irmãos, Deus nos levantou como igreja para nós sermos abençoadores. Jesus falou: ide por todo mundo, becos e valados,
A igreja de Cristo é uma igreja famosa porque a maior religião do mundo é o cristianismo. E Deus levanta pessoas, como levantou Jó, com fama, com família abençoada, com estrutura, para eles serem abençoadores. Por que Deus está falando essa palavra conosco? Porque o Senhor tem nos chamado para nós sermos abençoadores, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós servirmos a Deus com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos e com os nossos bens. Um avarento nunca faz a vontade de Deus. E muitas das vezes, quando a pessoa é apenas abençoada, ela, para desencargo de consciência, no final do ano, ela faz alguma coisinha para ajudar os outros. Ela faz alguma coisinha, mas isso daí é muito pouco em vista daquilo que Deus nos deu. Muitas das vezes o que nós fazemos é bom, mas ainda é muito pouco em vista de tudo que Deus nos deu, tudo que nós somos, que Deus nos capacitou. O que nós fazemos muitas das vezes é bom, mas é pouco em relação à necessidade do mundo. O que nós fazemos muitas das vezes só é bom para desencargo da nossa consciência, mas não é o suficiente pelo tamanho da necessidade que existe no mundo. Nós podemos fazer mais. Deus nos deu condições para nós sermos e fazermos mais. Deus, usando o profeta Isaías, falou: é pouco, meu servo, que você restaure apenas a nação de Israel. Eu te dei para a luz dos gentios. Isaías foi além e falou: é pouco só a nação de Israel ser restaurada. Deus quer restaurar o mundo inteiro. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas é interessante como que as maiores dificuldades que as pessoas têm em lidar com dinheiro, com poder, com a fama. É onde muitas pessoas caem. E nesses pontos, Jó não caía. Na fama que ele tinha, no poder que ele tinha de influenciar a sociedade e no dinheiro que ele tinha, ele não se corrompia. O inimigo tirou os filhos, o inimigo tirou os bens dele. Ou seja, eu entrei em duas áreas, só não consegui mexer nele. Mas mesmo assim o inimigo não estava satisfeito. Porque o inimigo tirou os filhos, tirou os bens, mas ele estava vivo. O inimigo sabia que ele poderia começar tudo de novo. Porque quem serve Deus é assim. Ele pode estar caído, mas Deus o levanta. Deus o torna a levantar. Deus estende as mãos, levanta e fala: eu estou contigo. Vai de novo, você vai conseguir agora. O inimigo, o problema é que Jó estava vivo. E tudo aquilo que existia, Deus usava Jó como centro de tudo aquilo. Então ele já queria acabar com Jó. Mas Deus falou: a vida dele você não pode. Então o inimigo lançou
diversos tipos de doenças. Se você for catalogar no livro de Jó inteiro, você vai ver o tanto de doença que o inimigo colocou em Jó. Para que algumas dessas doenças atingisse o que estava dentro de Jó. Porque tudo girava em torno de Jó. Tudo. Mas tudo aquilo aconteceu por causa das virtudes que estava dentro de Jó, íntegro, reto, se desviava do mal e temia Deus. Então o inimigo ele lançou doenças para o lado de fora, para alcançar aquilo que estava dentro dele. Se fosse nossos dias, o inimigo lançou tudo para o lado de fora, para acabar com a fé que estava no coração dele, para nós entendermos. É isso que o inimigo queria destruir, porque tudo aquilo que existia veio de um coração que temia Deus, de um coração íntegro, de um coração reto. Tudo aquilo, e o inimigo não conseguia tocar. Agora você entende por que muitas das vezes que nós somos atingidos de tantos lados. O inimigo quer tocar na gente, em nós, para ver se derruba a nossa fé. Quer tocar na vida da nossa casa, não é assim? Quer tocar na vida quer tocar nos nossos bens, para ver se consegue nos derrubar. Mas por que ele quer derrubar? Porque ele sabe que o seu coração, que você tem no seu coração, não simplesmente de ser salvo, de ser crente, mas você tem no seu coração de ganhar almas, de fazer algo para Ele. Você tem no seu coração de servir a Deus melhor, de ser um abençoador. É por isso que você se torna um alvo do maligno. Mas eu quero dizer, o que aconteceu com Jó não é uma regra, foi uma permissão. Eu quero dizer que nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Ele nos guarda, aleluia. O maligno não entra, o maligno não toca, ele fica ao derredor. Deus não deixa, Deus coloca o anjo nos guardando, Deus coloca a armadura. Aleluia. Ele não conseguiu te matar, ele não conseguiu destruir a tua casa, ele não conseguiu te derrubar. Aleluia. Ele não conseguiu fazer nada disso. Aleluia. Imagina agora quando Deus te lapidar por completo. Imagina quando Deus cumprir a promessa na tua vida. Imagina agora quando Deus te tomar com poder e colocar mais coisas na tua vida, e colocar mais coisas na tua mão, e te dar mais ministério, e te dar mais autoridade. Ninguém te para, ninguém te detém. O inimigo não consegue. Nós somos mais do que vencedores.